Olá, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo para complementar um post que eu tô escrevendo sobre livros que tratem um pouquinho desse tema de autoconhecimento. Eu acho que esse tema ele é o tema do mês do blog, do Vida Organizada, esse mês de julho de 2015. Então tem alguns livros que eu gostaria de indicar para quem tiver interesse em saber mais sobre isso, né? Então eu selecionei aqui 9 livros, acho que é isso, 9 livros que eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, explicar para vocês do que se trata cada um deles. E depois aqui embaixo no vídeo vocês podem conferir o post no blog, que tem mais informações sobre cada um desses livros, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro sobre autoconhecimento que eu separei para indicar é o seguinte, é este aqui, que é o Qual a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella, tá bom? O Mário Sérgio Cortella, ele é um professor, filósofo, escritor, e ele tem vários livros sobre essa temática, aliás, todos muito bons. Ele tem vários vídeos legais no YouTube também, para quem tiver curiosidade. Eu gosto bastante. Esse livro em particular, eu queria indicar por quê? Porque ele é fininho, né? Como vocês podem ver, ele é bem fininho, ele é uma leitura gostosa, rápida. Eu leio rápido, mas, por exemplo, eu li esse livro em 2 horas. Mas eu estimo aí para quem não lê tão rápido, mesmo assim é um livro que ele é fácil de ler. As letras são grandes, tá vendo? Não é muito, o texto ele é gostoso, ele parece uma conversa realmente, né? E o que que o Mário Sérgio Cortella fala nesse livro? Ele fala bastante assim, como que você vai buscar o sentido da sua vida? Por que você está aqui nesse planeta, né? Como que você vai encontrar... ele não fala nesses termos, né, de missão pessoal, apesar de ser um tema que todo mundo está falando no momento, mas ele fala muito sobre isso, né? E então ele vai passar aqui nos capítulos sobre todas essas questões de como que você se reconhece naquilo que você faz. Aí eu selecionei um trechinho aqui para vocês verem qual que é a pegada do livro, assim, né? Então ele fala que trabalho, ele chama de obra, que é tudo aquilo que eu faço, que eu construo e que eu me vejo. A minha criação na qual crio a mim mesmo na medida que crio o mundo. Vejo o meu filho como a minha obra, vejo um jardim como a minha obra. Né? Todas as vezes que eu olho o que eu fiz como não sendo eu ou não me pertencendo, eu me alieno, fico alheio. Portanto, eu não tenho reconhecimento. Esse é um dos traumas mais fortes que se tem atualmente. Todas as vezes que aquilo que você faz não permite que você se reconheça, seu trabalho se torna estranho a você, né? Então, ele fala bastante sobre isso, como que você se encontra, né? Então, é um bom livro, quando a gente falando sobre autoconhecimento, fica a indicação. O segundo livro que eu queria falar, ele é um livro que ele é meio best-seller, todo mundo já deve ter visto em alguma livraria por aí, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, deve ser essa pronúncia, tá? Da editora Objetiva. Ah, só pra constar, o livro do Mário Sérgio Cortella é da editora Vozes, tá? Pra quem procurar. Esse livro aqui, O Poder do Hábito, é um livrão, tá? Como vocês podem ver. E é um livro que basicamente fala assim, exatamente o que ele está falando, por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Eu separei um trecho aqui para ler que vai descrever o livro, vai ficar mais fácil de entender. Ele fala assim, ó. Quando você acordou hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que você fez? Você foi direto para o chuveiro, checou seu e-mail ou pegou um donut no balcão da cozinha? Americanos. Escovou os dentes antes ou depois de se enxugar? Amarrou o sapato esquerdo ou direito primeiro? O que você disse para os seus filhos antes de sair de casa? Quando chegou em casa, calçou o tênis e saiu para correr ou pegou um drink e foi jantar na frente da TV? Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos, né? Então no livro ele vai falar sobre isso. Esse livro, o formato que ele usa de narrativa, né, de escrita, enfim, é contando histórias. Tem muita gente que adora esse tipo de livro. Eu, particularmente, acho que o livro fica meio entediante, que você fica falando, tem que ler essa história inteira para entender o ponto do autor. Eu acho que isso torna a leitura um pouco mais lenta, porém mais gostosa para quem gosta de se entreter, né, com o livro. Então, fica aí a característica principal do livro, que tem, eu sei que tem, assim como eu, tem pessoas que não gostam. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem no índice para vocês verem o que ele fala nesse livro. Então, ele fala como os hábitos funcionam, como criar novos hábitos,
Por que a transformação acontece? Então, qual que é a regra de ouro na mudança do hábito? Não vou ler, vocês vão ter que ler para entender qual que é. Ele fala sobre hábitos angulares. Eu acho isso muito legal, que é, por exemplo, o que são hábitos angulares? O que justifica? O que explica, na verdade, quando uma pessoa, por exemplo, ela corta o cabelo e daí ela consegue fazer, tipo, ela é promovida no trabalho. Tipo, o que muda? Uma coisa influencia na outra. Ou então, quando ela começa a praticar um esporte, ela começa também a praticar um hobby, tipo pintura. O que influencia, né? Um hábito influencia no outro. Então, isso é bem legal. Ele fala também sobre a questão da força de vontade e como que ela se torna automática. Isso é muito legal. Ele também fala como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. O nome desse capítulo é O Poder da Crise, bem legal. Ele também fala sobre tendências e como as empresas preveem e manipulam hábitos, isso é muito interessante. E ele também tem uma parte, a parte 3, que fala sobre os hábitos de sociedades. Então, como que as sociedades, como que os grandes movimentos acontecem e se a gente é realmente responsável pelos hábitos que a gente tem, né? Então, assim, é um livro muito bom sobre hábitos, tá? Todo mundo que tiver interesse sobre esse assunto, com certeza vai gostar. E é importante para autoconhecimento realmente, porque a gente vê por que a gente faz as coisas que a gente faz, né, na vida. Então, bem legal. Aí, pegando o gancho nesse assunto dos hábitos, eu queria indicar um livro que eu já falei sobre ele no blog, tá? Que é esse aqui, Não Diga Sim Quando Quer Dizer Não. Ele é do Dr. Herbert Feinstein e da Jean Baer, tá? Da editora Viva Livros. É um livro bem pequenininho também. Eu fiz uma resenha dele no blog já e algumas pessoas falaram que tá um pouco difícil de encontrar. Parece que na Amazon vem e volta, assim, a oferta desse livro, então acho que lá é o melhor lugar para conseguir comprar. Esse livro, gente, ele tem muito conteúdo, apesar dele ser pequenininho. Tanto que quando eu fui pesquisar sobre ele pra fazer a resenha, eu vi que tinha. Ele tem muitas edições. A primeira edição dele, deixa eu ver se eu tenho aqui. 1975, gente. Muito antigo, tá? Então, essa edição ela é bem bonitinha, é mais nova. Eu comprei, acho que na Bienal do livro ano passado. E. Enfim, tem muitas pessoas que fazem muitas coisas na vida simplesmente que não sabem dizer não. Né? Talvez você seja uma delas. Talvez você conheça alguém que sofra com isso. E tudo isso ajuda ou prejudica em muitos aspectos na nossa vida, né? Então ele fala sobre esse comportamento aqui, ele dá vários exemplos no casamento, nos relacionamentos, quando você está procurando emagrecer, enfim, para vários hábitos, né? Por isso que eu falei que é o gancho do livro do Charles ali. Então, é um ótimo livro, gente, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também no link do post desse vídeo aqui tem o link para a resenha desse livro. E aí aqui um pequeno trechinho pra vocês. Olha como tá rabiscado meu livro, de tanto que eu gostei dele, gente. Então ele fala assim, olha. Pensemos na vida como um processo de escolhas, uma após a outra. A cada momento existe uma opção entre progredir ou regredir. Poderá haver um movimento voltado para a defesa, a segurança ou o temor, mas no reverso da medalha haverá uma escolha vinculada ao crescimento. Para fazer essa escolha, em vez de optar pelo temor, e isso ocorre dezenas de vezes a cada dia, será preciso que a pessoa se mova no sentido de realizar. Quando um indivíduo não planeja uma direção na vida, ele na verdade está fazendo a opção de não escolher coisa alguma, e isso acarretará consequências melancólicas. Então ele fala, isso aqui é uma parte que ele fala sobre a importância de ter metas na vida. Então, gente, muito legal e tem tudo a ver com organização. E super a ver com o nosso tema que é autoconhecimento, né? Muito bem. Então, depois desse, já que a gente já tá entrando nesse assunto mais profundo, eu não tenho formação em psicologia, não tenho. Então, se algum psicólogo tiver ou psiquiatra estiver vendo esse vídeo e quiser dar a sua opinião, fica super à vontade, vai acrescentar pra caramba pros leitores. Tenho certeza que tem um montão de livros legais que vocês podem indicar. Eu tô indicando, assim, da minha experiência pessoal, que eu acho que pode ajudar no autoconhecimento de cada um. E daí, o próximo livro que eu vou indicar é esse aqui, que é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, tá? É da editora Objetiva também. Tô vendo que é a campeã aqui dos livros sobre o assunto. Esse livro, gente, ele é super conhecido, super best-seller, tá? O Daniel Goleman publicou esse livro nos anos 90, causou uma revolução. Graças a ele, a gente não
Não houve mais em entrevista de emprego, né? O pessoal fala em QI, o pessoal fala em QE, né? Que é o coeficiente emocional. É graças a esse senhor aqui, tá? Ele que fala sobre esse assunto. Então, ele realmente é a teoria que redefine o que é ser inteligente. Então, ser inteligente não é só você ter conhecimento, é como você lida com as coisas na sua vida, né? Me desculpem, estou meio gripada. E bom, ele fala sobre todos os assuntos relacionados. Então, para que servem as emoções? Como que você pode conhecer a si mesmo? Então, olha lá o nosso tema aqui de novo. Pessoas que são escravas das paixões, muito interessante. Como que você vai encontrar sua aptidão? O que, que é a raiz da empatia? Enfim, o que, que eu tenho para falar sobre esse livro? Os livros do Daniel Goleman, eles são bem densos, tá? Eu acho que a leitura é um pouco difícil. Eu não acho que é uma leitura que você sente e no final de semana você lê um livro desses. Ele tem outros livros sobre inteligência emocional. Ele tem um livro novo que tá vendendo bastante aí, que é sobre foco também. E eu acho que os livros são densos, assim. Ele traz muitos dados científicos, muitas palavras mais difíceis. Então, não é um livro fácil, tá? Mas aqui um trecho para vocês verem mais ou menos como que é. Então ele fala assim: autoconsciência, em suma, significa estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e dos nossos pensamentos sobre esse estado de espírito. A autoconsciência pode ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores. Então ele fala que a gente tem alguns pensamentos típicos que revelam a nossa autoconsciência. Por exemplo, não devo me sentir assim, vou pensar em coisas boas para me animar. Em uma consciência mais restrita, autoconsciência mais restrita, o pensamento passageiro. Não pense nisso, em relação a alguma coisa muitíssimo perturbadora. Né? Então ele fala que reconhecer um estado de espírito negativo é querer livrar-se dele. Esse reconhecimento, porém, é distinto das tentativas que fazemos para evitar agir com base num impulso emocional. Quando dizemos pare com isso, a uma criança cuja raiva a levou a bater num companheiro de brincadeiras, podemos deter o espancamento, mas a raiva continua. Os pensamentos da criança ainda estão fixados na causa da raiva. Mas ele roubou meu brinquedo. E a raiva continua do mesmo jeito. A autoconsciência tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes de aversão. É a compreensão. O que eu estou sentindo é raiva, que oferece um maior grau de liberdade. Não apenas a opção de não agir com base na raiva, mas a opção extra de tentar se livrar dela. Então é assim que caminhamos neste livro, gente. Tá? Então, ele é muito super recomendado sobre essa questão de inteligência emocional, só que você tem que estar inspirado para ler. É isso que eu digo de recomendação, tá? Um livro que eu gostaria de indicar agora é o seguinte, é este livro aqui que é o Oito Passos para a Felicidade, do Geshe Kyosan Gyatso, é da editora, publicado pela editora Tarpa Brasil. E sobre esse livro que eu quero falar? Esse é um livro de budismo, então eu acho que quando a gente fala sobre autoconhecimento, se você tem alguma religião que você segue, que você gosta, que você simpatiza, fatalmente você vai encontrar algum livro que te ajude no seu autoconhecimento, nem que seja a própria Bíblia, né? Então, eu recomendo que você busque algum livro dentro do seu caminho religioso, porque vai fazer mais sentido para você. Eu, como sou budista, vou indicar este aqui, que quem tiver simpatia pelo tema pode gostar também, que é o Oito Passos para a Felicidade. E nesse livro, o Geshe Kyosan Gyatso, ele vai falar bastante sobre todos os temas que norteiam a nossa vida, que podem trazer felicidade ou infelicidade, né? Então, por exemplo, tá? Ele fala assim, como que você pode aprender a apreciar os outros, como aprimorar o amor apreciativo, a arte de trocar eu pelos outros, sobre compaixão, sobre amor, sobre aceitar a derrota e oferecer a vitória, tomar e dar, enfim, tudo dentro dos preceitos budistas. Então é bem interessante, tá? Eu separei aqui um trechinho para ler. Em todos os dias eu separei um trechinho para ler para vocês aqui, para vocês verem qual que é o clima do livro e se interessa para vocês. Nesse aqui ele fala assim, olha: frequentemente achamos que é alguém que está nos fazendo infelizes e por isso podemos ficar bastante ressentidos. Contudo, se olharmos cuidadosamente para a situação,
veremos que a responsável pela nossa infelicidade é sempre a nossa atitude mental. As ações dos outros nos tornam infelizes somente se permitirmos que estimulem uma reação negativa em nós. Críticas, por exemplo, não têm poder para, do seu próprio lado, nos ferir. Somos feridos somente devido ao nosso autoapreço. Com o autoapreço, somos tão dependentes das opiniões e da aprovação dos outros que perdemos a nossa liberdade de reagir e de atuar de maneira mais construtiva. Tá? Então fica aqui a recomendação com base em preceitos budistas para o autoconhecimento. Além desses, e falando um pouco sobre trabalho, eu acho importante falar sobre trabalho quando a gente fala sobre autoconhecimento. O trabalho não se resume a emprego, viu, gente? Trabalho é como o Mário Sérgio Cortella fala, é a sua obra, é aquilo que você que traz resultados para sua vida, né? Algo que você empreende algum tipo de esforço para trazer um resultado. Isso pode ser desde o seu emprego, da sua carreira, até o seu filho que você está educando, até o jardim que você está cuidando, até a sua casa. Então, quando a gente fala em trabalho, a gente está falando nesse sentido. E aí eu quero indicar também um livro que é esse aqui, que é o Discurso Faça Boa Arte, do Neil Gaiman. Na verdade, esse livro, que ele é bem fininho, tá vendo? Ele é a transcrição de um discurso que o Neil Gaiman fez em uma universidade de arte na Filadélfia, acho que em 2012, e uma moça transcreveu. E o livro ele é muito bonitinho, diagramado, todo colorido assim, que é para mostrar o dinamismo mesmo de um texto falado, né? Gente, é um livro super rapidinho de ler. Você lê assim, menos de uma hora. Ele é bem rapidinho mesmo. E é um livro para reler sempre, porque ele é muito inspirador. Tá, o Neil Gaiman ele fala assim sobre. Acho muito legal que no começo ele fala assim: ó. Este livro é para todos que estão olhando ao redor e pensando. E agora? Então isso descreve do que esse livro se trata, tá? O Neil Gaiman ele fala um pouquinho da trajetória na carreira dele e como que isso pode ajudar, né, os estudantes de arte da universidade. Então ele fala assim, né, o trechinho que eu escolhi. Os problemas do sucesso. Eles existem e com sorte você vai vivê-los. É o momento que você para de dizer sim a tudo, porque agora as garrafas que você jogou no oceano estão todas voltando e precisa aprender a dizer não. Então ele fala assim: um dia ergui os olhos e me dei conta de que tinha me tornado alguém cuja profissão era responder e-mails e que nas horas vagas escrevia. Passei a responder menos mensagens e descobri aliviado que estava escrevendo muito mais. Olha, gente, eu tô num momento vivendo isso, viu? Com o meu blog, com os meus livros, então, questão de priorização, né? O que você quer fazer da sua vida? E esse livro, ele é muito inspirador, fica aí realmente como dica, ele é um bom livrinho para você dar de presente, para você deixar na sua cabeceira, para ler sempre que você se sentir um pouquinho desanimado com a vida. Muito bom. Aí, falando sobre trabalho também, mais inspiração para o trabalho, eu venho indicar esse livro aqui que é o Geração de Valor, que é o do Flávio Augusto da Silva. Deixa eu tô tentando encontrar aqui o melhor. Da editora Sextante. O Flávio Augusto, para quem não conhece a trajetória dele, ele é um empresário brasileiro que começou do nada, ele vivia no subúrbio carioca, ele era super humilde, de origem humilde, e ele montou um negócio do nada, que foi aquela escola de inglês, o WhatsApp. Vendeu por milhões para a editora Abril e agora ele vive empreendendo e buscando novas iniciativas. E ele tem uma fanpage no Facebook chamada Geração de Valor, também tem um blog onde ele escreve, e aí ele compilou muitos desses compartilhamentos que ele faz nesse livro. É um livro incrível, olha a quantidade de marcações que eu coloquei aqui do lado, tá? De tanto que eu gostei. E ele. O livro é super bonito, é bem diagramado, sabe? Ele é bem legal, cheio de imagens, todo colorido. Então é um livro gostoso de ler, um livro legal para dar de presente. E assim, que é um soco no estômago, né, gente? O Flávio Augusto ele escreve pra tocar o terror mesmo, assim, tipo, meu, acorda pra vida e vai fazer uma coisa que realmente tenha valor pra você. Aí eu selecionei aqui um trecho, deixa eu pegar aqui, que ele fala, né? Encontre uma causa pela qual lutar. Então, olha só, né? Para aqueles que acham que os melhores benefícios trabalhistas são vale transporte, vale refeição, plano de saúde ou afins, digo que não há benefício maior do que sentir-se parte de algo relevante e que promova um forte crescimento pessoal e profissional. Propósito e paixão não têm preço. Por isso, para projetos realmente significativos, é possível encontrar até quem trabalhe como voluntário.
Pare de procurar emprego. Encontre uma causa pela qual lutar. Desse jeito, a vida é muito mais saborosa e promissora, inclusive para se ganhar dinheiro. Você vai viver bem acima da média daqueles que infelizmente acreditam que trabalho é um mal necessário, um castigo, um peso a se carregar. A vida vivida assim é muito triste, limitada e chata. Você merece muito mais do que isso, tá, gente? Isso aqui é o tom desse livro. O Flávio Augusto é incrível. Recomendo que vocês sigam a fanpage. Eu adoro, vivo compartilhando coisas no meu perfil de lá. E esse livro é uma compilação de tudo que ele fala. Muito bom também. Tem tudo a ver com autoconhecimento porque te dá um choque de realidade, te faz acordar pra vida realmente, né? O que você tá fazendo em um emprego que você odeia há 5 anos, que você ainda não tomou a decisão de mudar, de fazer alguma coisa que realmente tem valor pra você. Muito legal. E como mais uma vez que eu falei, não se aplica a emprego só, gente. É o que você faz na vida, tá? E aí, eu tenho mais um aqui também. Tem mais 2 livros pra mostrar. O vídeo tá ficando meio longo, mas vou tentar ser mais sucinto, então. Roube como um Artista, do Austin Kleon, da editora Rocco. É um livro sobre criatividade, só que eu acho que ele é muito importante sobre autoconhecimento, porque ele traz muitas dicas. Ele também é todo lindinho, diagramado, ó, gente. Tá? Tudo cheio de coisinhas. Ele ensina como que você consegue aplicar a criatividade no seu dia a dia para ter mais valor mesmo no que você faz. E isso é muito importante porque nesse processo de construção você aprende quem você é, né? E aí ele fala, olha aqui o que eu selecionei, né? Essa parte. Faça e conheça a ti mesmo. E ele fala o seguinte: se eu tivesse esperado para saber quem eu era, o que eu queria, ou o que eu queria fazer antes de começar a ser criativo, bem, eu ainda estaria sentado tentando me entender ao invés de estar fazendo o que quer que seja. Pela minha experiência, é no ato de criar e de fazer nosso trabalho que descobrimos quem realmente somos. Você está pronto, simplesmente comece a fazer, tá? Então é isso que ele fala aqui. E aí ao longo do livro ele vai dando dicas de como que você consegue se encontrar nesse processo. É muito divertido ler, tá? São 10 dicas que ele aqui atrás você vê as dicas, tá? Para você desbloquear a sua criatividade e lidar melhor com o que você faz na sua vida, né? Então é um ótimo livro sobre autoconhecimento também. E aqui para fechar essa série, eu vou indicar o livro Equilíbrio e Resultado, do Christian Barbosa, tá? O Christian Barbosa, ele é conhecido como o Senhor do Tempo no Brasil, tá bom? Ele tem várias iniciativas com relação à gestão do tempo. Ele também é autor do best-seller A Tríade do Tempo. Mas pra mim, este é o livro mais inspirado dele. Eu adoro esse livro do Christian, vivo relendo alguns trechos, tá? Pra quem gosta de GTD e tá familiarizado com o conceito de áreas de foco, é um livro sobre áreas de foco, gente, tá? É da editora Sextante, que é a editora do Christian. E aí, ao longo do livro, ele fala sobre como que a gente consegue. Ai, meu Deus. Como que a gente consegue identificar as áreas da nossa vida e como que a gente faz pra conseguir equilibrá-las ao mesmo tempo que a gente traz resultado para cada uma delas. Então, assim, como que a gente lida com ideias que a gente tem, como transformar isso em projetos? Olha, muito legal. E aí aqui eu tenho um trechinho. Ele traz muitas dicas pontuais, então assim, com parágrafos curtinhos que é para você já aplicar na hora. E uma que eu selecionei aqui para vocês verem o clima do livro é muito legal, né? Que ele fala assim: cria um ritual de execução. Aí é muito legal o que ele fala. Ele fala assim: uma das coisas que eu mais procrastino na vida é escrever textos, particularmente artigos, livros, minha coluna mensal nos portais ou dar uma entrevista. Diferente de alguns amigos que são grandes escritores e amam escrever, eu gosto de ter os insights, mas não sou fanático para escrevê-los. Imagine o quanto isso atrapalha a minha vida. Ao longo do tempo, eu consegui desenvolver um ritual pessoal que me coloca em estado de criatividade e foco e me permite concluir rapidamente o que precisa ser escrito. E daí ele descreve o ritual, né, que é desligar a internet do computador, etc, etc. E daí ele fala assim: o que te deixa motivado a fazer alguma coisa? Comer algo saboroso? Acender incenso? Tomar uma ducha? Escrever em uma lousa? Tomar um café? Assistir um vídeo? Cada pessoa precisa descobrir e desenvolver o seu próprio ritual, mas de preferência, siga o passo de se desconectar da internet, afinal, sem rede ligada você não tem o impulso de ficar verificando o Facebook, o e-mail, etc. Então, assim, tudo que o Christian fala tem a ver com produtividade, e esse livro aqui, ele é especialmente
legal sobre esse assunto de como equilibrar as diversas áreas da vida e te ajuda também a ver por que você não está conseguindo fazer coisas, trazer resultados para essas áreas da sua vida. Então, como que você consegue se encontrar nesse sentido? É um ótimo livro, gente. Então, tem tudo a ver com o nosso tema de autoconhecimento. E é isso. Pessoal, eu indiquei aqui os 9 livros. No post aqui vocês vão ver o link aqui embaixo, eu falo um pouquinho mais sobre eles. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ilustrar também o que eu falo no post. E é isso, com certeza você deve ter algum livro sobre autoconhecimento que pode ajudar outros leitores. Se você quiser ficar super à vontade para comentar aqui no vídeo ou no post no blog indicando esses livros. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal no YouTube, que agora eu vou começar a postar mais vídeos, então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Dá um curtir aqui embaixo no vídeo, inscreva-se no canal para ver as atualizações primeiro do que no blog, tá bom? Até mais!